Atos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, então a gente vai fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e peço aos irmãos que leiam em voz bem alta os versículos pares, até o versículo 24 do capítulo 2, e depois vamos pular para o 36 até o 47 do capítulo 2 do livro de Atos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falar. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não é possível que fosse impedido por ela. Versículo 36, agora a gente vai inverter. Eu vou ler os pares e os irmãos leiam os ímpares até o final do capítulo 2, versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e começaram a bater mais a voz. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ilumina, que nos dá direção. O Senhor fala ao coração do Teu povo. Pois por mais que eu me prepare, me dedique, me esforce, Senhor, eu por mim mesmo não posso converter ou direcionar a primeira pessoa, nem a mim mesmo, Senhor. Como oramos aqui nessa noite juntos, nós precisamos da direção e da instrução e da inclinação do Teu Santo Espírito. Então fala ao Teu povo no poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, talvez você certamente já deve ter ouvido uma expressão em inglês, no pain, no gain. Você ouviu isso? Acho que todos já ouviram isso, no pain, no gain. Uma vez a Cleonice veio com uma camisa que eu achei muito propícia, no pray, no gain, não foi isso? No pain, no gain significa o quê? Pain é dor, né? Sem dor, sem ganho. E no pray seria sem oração, sem ganho, que é muito um paralelo muito interessante. Não sabem ao certo, pelo que eu pesquisei, quem que cunhou essa expressão no pain, no gain, sem sacrifício, sem investimento, sem dor, não há ganho, mas ela é muito usada no que tange a esporte, até em fisiculturismo, né, Daniel? O pessoal lá do jiu-jitsu, né? Tem até camisas que colocam assim, para mostrar que se você não se esforçar, se você não se empenhar, se você não tiver empenho e passar até por mais dores, você não vai conseguir desenvolver-se fisicamente. Certamente, irmãos, nós sabemos disso, isso é muito falado em nossos dias e devemos reforçar. Porque o diácono Zé Paulo, que se tiver alguém fora que não precisa estar aqui, convoque para estar no templo, por gentileza. Só fica aí fora mesmo quem está no som, ou então na escolinha ou no serviço de culto. Mas, se você já deve ter ouvido isso, temos ouvido bastante sobre a importância de cuidarmos do nosso corpo. Eu não gosto muito, irmãos, para ser bem sincero, em falar de coisas que eu não me sinto com autoridade para falar. Não é autoridade de conhecimento, não, porque eu não tenho conhecimento mesmo. Mas esse não é o ponto. Mas é que eu não estou cuidando do meu corpo como deveria, mas aí fica, não é bem, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas faça melhor do que eu, se você puder, porque eu já fiz academia, já não parece não, mas eu frequentei academia por um tempo, não parece nada, né? Mas por um tempo, né, frequentei academia, até porque eu trabalhava numa empresa que pagava academia e contava a frequência, então se eu não fosse, eu perdia o benefício, então eu sempre tive esse cuidado, mas minha alimentação, eu não vou falar mal de cachorro-quente, senão você não vai comprar cachorro-quente na cantina e não vai contribuir com as missões, mas eu não sei há quantos anos eu não como um cachorro-quente, não tenho a mínima vontade de comer, eu prefiro ajudar com as missões, mas não com cachorro-quente, mas refrigerante eu não devo tomar uns 15 anos, procuro comer frutas, então eu tenho uma alimentação razoavelmente balanceada, mas espero, de vez em quando estou vindo andando da minha casa aqui para a igreja, dá uns 20 minutos, de vez em quando, se você me vê andando aqui pelo anil, não pense que eu perdi o juízo, que eu estou desorientado, só estou andando e voltando de casa para fazer um exercício, né, Hércules? Já pelo menos dá uma caminhada, né, Rogério? Dá uma caminhada de vez em quando, eles caminharam juntos esses dias, já ajuda em alguma coisa, mas não que eu seja o maior exemplo nesse sentido, mas se investirmos numa boa alimentação e no cuidado com o corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos, precisamos ter esse zelo também, sem idolatria, sem paranoia, teremos algum ganho, mas no pain, no gain, sem dor, sem um sacrifício, não conseguiríamos cuidar bem disso. Então, se você investir numa boa saúde e um bom exercício físico, você provavelmente será premiado com uma melhor saúde.
E por que eu estou fazendo essa ilustração? Além de te estimular a cuidar também da sua saúde física. Porque o que nós vemos aqui em Atos não tem nada a ver com exercício físico, não tem nada a ver com essa frase, talvez com a outra que a Cleonice nos apresentou, no pray, no gain, sem oração, sem ganho. Aí sim, porque tem muitos cristãos que estão fracos na fé, mas não oram, não leem a Bíblia, não frequentam a igreja, não se envolvem na comunhão. Então pratique essas coisas e será bom para a sua vida espiritual. Mas o que vemos aqui em Atos capítulo 2 não é exatamente a resposta de um investimento na sua saúde física, mas a resposta da ação do Espírito Santo no meio da igreja. O que acontece que nós lemos aqui é o resultado do derramamento do Espírito Santo sobre aquela igreja. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, eles aguardaram, o Espírito Santo é derramado, como vimos lá em Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre a igreja conforme a promessa, e aí alguns ficam impressionados e outros falam, eles estão bêbados. E aí o que acontece? A pregação da palavra de Deus. Muitos só veem Atos 2 sob a ótica da descida do Espírito Santo. E de fato isso aconteceu. E veio como um vento impetuoso, né, como línguas de fogo. E alguns veem isso e é maravilhoso, de fato aconteceu, mas esquecem do que acontece a partir do versículo 12, que lemos aqui, que Pedro se levanta e prega o Evangelho, fala da promessa feita por meio do profeta Joel, do derramamento do Espírito Santo, e fala de Jesus Cristo. Então, ao derramamento do Espírito Santo, à pregação da palavra de Deus, e aí chegamos ao final do capítulo 2, versículo 36, eu vou ler novamente, que diz, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que mensagem dura, irmãos. Imagina se alguém está pregando o Evangelho e fala para você, você ouviu falar que Jesus foi para a cruz? Foi você que crucificou Jesus. E Pedro, falando ali para judeus que estavam ali, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E qual vai ser a resposta deles? O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo estava agindo naquelas pessoas. E aí o que acontece? Versículo 37. Quando ouviram isso, uma acusação, uma denúncia feita por Pedro, ficaram o quê? Muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Não há pregação do Evangelho sem pregação de arrependimento. O que muitos irmãos, até bem intencionados, fazem de dar um abraço grátis, nada contra dar um abraço grátis, mas que não se limite a isso, ou botar uma plaquinha, Deus te ama, Jesus morreu por você, se ficar só nisso, não é pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho precisa ter um chamado ao arrependimento, como Pedro aqui fez. Então ele chamou ao arrependimento, a fé em Jesus Cristo, e versículo 39 diz, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa. E o que aconteceu depois dessa pregação dura de Pedro? Depois dele falar para eles que eles crucificaram Jesus, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, que eles deveriam se salvar daquela geração perversa, e a pregação de Pedro não foi só esse pocketzinho, esse pedacinho que a gente leu agora, mas como nós lemos no versículo 40, diz que com muitas outras palavras, então Pedro falou outras coisas, o que acontece quando o Espírito Santo age, abençoa um pregador para falar do Evangelho, e após o derramamento do Espírito Santo, versículo 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas? 3.000 pessoas. O Espírito Santo desce, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho sem ressalvas, sem querer amenizar, sem querer massagear o ego de ninguém, fala de arrependimento, fala de fé, fala de dom do Espírito Santo, e 3.000 pessoas são batizadas. E aí vem o nosso versículo querido dali do saguão, pelo menos para mim muito querido, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estamos adentrando, domingo é o primeiro dia da semana, na nossa quinta semana nesse propósito de 40 dias de jejum e oração. Se você está fazendo, persevere, continue jejuando, apresentando as causas diante do Senhor. Se você não ingressou e disse, mas agora está terminando, não tem problema, temos 2 semanas, você pode jejuar no dia que for mais próprio para você, não precisa nem responder o questionário, mas você pode fazer o jejum da forma que você achar mais adequada, mais viável. Só tenho estimulado os irmãos a ir um pouco além. Os últimos propósitos que eu tenho feito de jejum, a cada vez eu tenho conseguido estender um pouquinho o tempo ou o propósito de jejum, isso tem me feito bem. A gente deve poder... A nossa geração é muito acomodada. É uma geração que só quer o gain, mas não quer o pen, né? Só quer o ganho, mas não quer a dor. Então a gente tem que se esforçar, irmãos.
sem religiosidade, mas temos que se esforçar. Então, se você pode, medicamente não há nenhum risco, se lance a um jejum um pouco mais ousado. Mas se tiver dúvida, nos procure, não faça loucuras também, mas pense sobre isso. Então, hoje adentramos a 5ª semana. Na primeira, a gente tem colocado esses temas gerais, pelas famílias da igreja, pelas famílias de forma geral, pela igreja local, pela nossa denominação, pela igreja brasileira, pela igreja perseguida, pelas missões, família, igreja e pela nossa nação. Temos orado por isso. E a cada semana temos apresentado um tema específico, baseado no texto de Atos 2. Na primeira foi na doutrina, e perseveravam na doutrina, pelo crescimento na palavra de Deus. Na segunda semana, na comunhão, por uma comunhão mais profunda entre nós, como vocês têm lido nos devocionais que nossos irmãos e irmãs têm escrito e têm sido enviado toda semana de segunda a sábado. Se você não tem recebido, nos procure, que vamos passar a enviar para você. Então, primeira semana, doutrina. Segunda, comunhão. Terceiro, partir do pão, a ceia do Senhor, o culto, que Deus se manifeste com poder em nosso meio, quando nos reunirmos. Essa semana que passou, perseverar em oração, crescermos em oração na presença de Deus. E nessa semana que se inicia hoje, o nosso tema é o que está no versículo 43. Eu peço que você leia em voz bem alta, Atos 2, 43 comigo. Em cada alma havia... Peraí, vamos de novo que não está bem alto. Vamos reforçar. Vamos ler com ênfase. Atos 2, 43. Em cada alma e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Esse é o tema dessa pregação e dessa semana, a gente orar por essas duas dimensões que nós enxergamos aqui no versículo 43. O temor do Senhor e os sinais e prodígios que Deus operava naquela igreja. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então, quero trazer aqui, seguindo a linha do nosso querido diácono Valquir, 3 pontos. Primeiro, o temor do Senhor na igreja primitiva. Depois, os sinais e prodígios naquela igreja. E, por fim, o temor do Senhor e os prodígios do Senhor para nós hoje. Pois há elementos de continuidade em relação ao que aquela igreja viveu e o que nós vivemos hoje, mas também há elementos de descontinuidade. O que valeu para eles, que vale para nós hoje, e o que valeu para eles e não vale para nós hoje. Espero responder a essas perguntas a partir de agora. Então, primeiro ponto, o temor do Senhor na igreja primitiva. Assim como falei que muitos enfatizam a descida do Espírito Santo, as pessoas falando em línguas, os estrangeiros, judeus de várias regiões, entendendo na sua língua a pregação do Evangelho, mas não se ligam tanto que ali houve pregação. Muitos leem no versículo 43 só a segunda parte dos sinais, prodígios e sinais que eram feitos por meio dos apóstolos, mas não lê o início do versículo que fala, em cada alma havia temor. Irmãos, quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo vem sobre uma vida, sobre um grupo de pessoas, sobre uma família ou sobre uma igreja, o temor ao Senhor cresce. Não há como pessoas dizerem que estão cheias do Espírito Santo e não terem o temor do Senhor no seu coração. Não tem como pessoas dizerem que amam a Deus, estão cheias do seu Espírito e não temerem ao Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? O bispo Alexandre, lá da ICNV Recife, aprendi com ele uma expressão que eu achei muito simples, mas muito fácil de explicar o que é o temor do Senhor. Ele fala, temer a Deus é levar Deus a sério. Simples, direto e fácil de memorizar. O que é temer a Deus? É levar Deus a sério. Não quer dizer que a gente tem que ter medo de Deus. Afinal, a Bíblia nos autoriza a chamar Deus de Pai, Abba, Pai, que é uma expressão bem íntima, usada pelos judeus. Então, Deus é Pai, não devemos ter medo de Deus, mas devemos ter respeito. Assim como deveria ser a nossa relação com os nossos pais ou dos nossos filhos para conosco, que infelizmente a nossa sociedade, que tem ferido muito o conceito de autoridade, tem desprezado isso. Filhos devem honrar seus pais, filhos devem respeitar seus pais, filhos devem obedecer seus pais, como vimos na reunião de homens na quinta-feira passada, que foi muito esclarecedora, muito abençoadora. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é levar Deus a sério. É o respeito que é devido ao nosso pai terreno, é o respeito que é devido a uma autoridade, seja eclesiástica, seja governamental. É um temor de reverência a Deus, que é muito maior do que qualquer autoridade dessa vida. Então, lá em Provérbios 1,7, tem um texto clássico sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da... Você quer ter sabedoria? Tema mais a Deus. Peça ao Senhor que aumente o temor a Ele no seu coração. Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, não há só sinais e prodígios e conversões, mas há o temor do Senhor instaurado no meio do povo.
E quando Deus está presente, a gente verdadeiramente teme ao Senhor, a gente experimenta algo diferente. Como a irmã Silvia orava aqui, a gente percebe uma presença especial de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele não está ausente de nenhum lugar, mas há uma presença diferenciada quando o povo de Deus se reúne e clama que Ele se manifeste, como eu creio que Ele está se manifestando nessa noite. E devemos orar por isso. Senhor, manifeste Tua presença na minha casa, na minha vida devocional. Aquele momento que você está orando, não quer parar. Desculpa citar o Rogério de novo, mas acho que ele ficou até com medo, que eu fui levar o Daniel no futebol, e eu cheguei lá aos prantos, irmãos, e estava ouvindo um louvor que muito tem me abençoado, até um louvor de um irmão, ele é americano, eu acho, canta em inglês, mas essa música tem falado muito ao meu coração, e eu botei o louvor no carro e peguei o Daniel na escola, levei para o futebol, e quando cheguei lá no futebol, né, Rogério, eu te encontrei e falei, Rogério, estou em êxtase aqui, o Senhor me visitou no carro, Deus me abençoou com aquele louvor, e o louvor tocando, e o João estava comigo, e o João lá com aquela carinha dele, né, fazendo as bagunças, né, Rogério, dele no carro, e o Daniel saiu voado lá para jogar o futebol dele com o Gabriel. E Deus nos visita às vezes. Se te visitar no carro, só toma cuidado para não bater com o carro, por favor. Se bater, leva lá no Davi, que o Davi conserta, né, Davi? Ou então no Carlinhos. Tem gente aqui para te ajudar, mas, por favor, tome cuidado. Mas, quando Deus visita, a gente experimenta da presença de Deus, é algo maravilhoso. Pode ser pessoalmente, pode ser no seio da igreja. Há uma presença diferenciada, isso gera temor, irmão. Então, não tem como dissociar a presença do Espírito Santo com o temor que é devido ao nome do Senhor. Uma observação aqui importante, o que aconteceu, lembra que eu falei para os irmãos, tem elementos de continuidade e descontinuidade. Tem coisas que aconteceram aqui que podem acontecer hoje. O temor ao Senhor, eu creio que sinais e prodígios, vou falar um pouco sobre isso, a manifestação do Espírito Santo, mas a descida do Espírito Santo, eu creio que aconteceu só uma vez. Há certos eventos na história da redenção que aconteceram uma vez só. Deus abriu o Mar Vermelho diante de Moisés, não é verdade? Mas depois você não vê mais nenhum relato de Deus abrindo o Mar Vermelho. Deus abriu o Rio Jordão diante de Josué, eles atravessaram o Rio Jordão, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas o Mar Vermelho nunca mais foi aberto e eu creio que nunca mais será. Deus pode fazer? Pode. Mas foi um evento único na história do povo de Deus. Cristo foi crucificado uma vez e só. Se alguém falar que Cristo tem que ser crucificado de novo, isso é heresia. Não vai acontecer de novo. Então há eventos na história da redenção, na história de Deus com o seu povo, que acontecem uma vez. Então, na minha convicção, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi uma vez, que aquilo ali significava o quê? Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai, Jesus Cristo subiu aos céus, adentrou os portões celestiais, e aí ele e o Pai lá enviaram o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, esse evento, eu creio que não se repete exatamente dessa forma, mas nós podemos orar para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós muitas vezes. Não como foi no Pentecostes, que ele foi um evento único, mas nós podemos orar que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas, em nossos corações, em nossa família e também em nossa igreja. Mas, quando o Espírito Santo é derramado, o temor ao Senhor tem que estar presente. Não há como ter a presença do Espírito e ter irreverência para com Deus ou para com o nome de Deus, como eu pregava pela manhã. Agora, é interessante, irmãos, que aqui o temor de Deus vem num momento muito bom para a igreja. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, fala que em cada alma havia temor. Mas era um momento bom. Eles se arrependeram, foram batizados 3.000 pessoas, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, estava tudo indo bem. Mas logo aqui à frente há um momento em que também você vê o temor de Deus sendo derramado sobre a igreja, mas não foi no momento bom. Vai em Atos 5, versículo 11. Atos 5, 11. Diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviam falar destes acontecimentos. Que acontecimentos? De novo o temor, de novo a igreja sendo conhecida pelo temor a Deus, mas o que aconteceu nos versículos anteriores? Eu não vou ler que o tempo não me permite, mas você conhece a história de Ananias e Safira. Ananias tentou mentir ao Espírito Santo, Pedro fala isso claramente, e fala que mentiu a Deus, depois mentiu ao Espírito Santo, um dos textos que deixam clara a pessoalidade do Espírito de Deus, e aí ele mentiu ao Espírito Santo, e ele morre diante de Pedro. Sua esposa, depois de algumas horas, entra, Safira, reforça a sua mentira e também cai morta aos pés
de Pedro. Então, naquele momento terrível, morte no meio da igreja, irmãos. Eles foram levar a oferta e quiseram aparecer, dizendo que estavam levando um valor maior do que estavam de fato. E aí, por aquela irreverência, eles morrem no meio do culto, por assim dizer, no meio da comunhão, no meio da igreja, morre Ananias e daqui a pouco morre a sua esposa. E o que acontece? Grande temor vem sobre a igreja. Então, irmãos, a igreja precisa ser conhecida pelo temor e também pelos sinais. Que olha aqui o versículo 12. Depois de falar do temor, igual em Atos 2,43, tinha grande temor na igreja. Agora Atos 5,11, há grande temor por causa da morte de Ananias e Safira, o juízo de Deus, mostrando que as coisas de Deus são sérias, não podemos brincar. E após falar do temor, versículo 12, muitos, leia em voz alta o versículo 12 comigo, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Só até aí. Temor, sinais e prodígios. Atos 2,43. Atos 5,11 e 12. Temor, sinais e prodígios. Por motivos diferentes. Mas havia temor e Deus operava sinais e prodígios. Talvez, irmãos, a ausência de sinais e prodígios no seio da igreja brasileira em nossos dias, será que não é pela falta de temor e reverência ao nome de Deus? Quantos hoje falam o nome de Deus como pregava pela manhã de forma irrefletida? Quantos pastores estão mais preocupados em construir impérios, em ganhar muito dinheiro, em ter status na mídia, em ter poder econômico, poder político, do que temer a Deus e exaltar o seu nome? Então, sem temor, sem sinais e prodígios. Mas, falando sobre o temor, o que veremos agora sobre os sinais e prodígios na igreja primitiva? Eu vou falar mais rápido sobre isso. Como vimos em Atos 2,43 e Atos 5,12, Deus operava muitos sinais. Você lendo o livro de Atos, você vai ver muitos sinais sendo operados por meio dos apóstolos no seio da igreja. Deus estava operando sinais, Deus estava operando maravilhas. E será que Deus sempre age assim? Aí, irmãos, é importante algo, até porque talvez aqueles que gostam mais de estudar teologia já tenham ouvido isso, especialmente irmãos que não acreditam na continuidade dos dons. Há momentos, como falei há pouco, que Deus teve uma efusão, um derramamento muito poderoso de sinais e prodígios na história da redenção, na história da salvação. Por exemplo, as 10 pragas do Egito. Deus operou algo maravilhoso ali. As 10 pragas vieram sobre o povo do Egito e Deus libertou o seu povo. Sinais extraordinários nos dias de Moisés. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus operou muitos sinais naqueles anos que Moisés e o povo atravessaram o deserto. Então, nos dias de Moisés foi um tempo de sinais abundantes da parte de Deus no meio do seu povo. Outro tempo de muitos sinais, os dias dos profetas Elias e Eliseu, como ouvimos hoje na nossa escola bíblica dominical. Nos dias de Elias e Eliseu, Deus operou muitos milagres. Pessoas ressuscitaram dos mortos, o azeite da viúva foi multiplicado, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto diante de Elias e dos profetas de Baal. Deus operou muitos sinais e prodígios, como não em outras épocas, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias do ministério de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos sinais, vimos hoje pela manhã novamente falando da EBD, em que vimos os 7 sinais, vimos apenas 4 deles por causa do tempo. Deus deu vista ao cego, o diácono César abriu o culto com o Salmo 146, que fala que o Senhor dá vista aos cegos. E quem dá vista aos cegos lá em João capítulo 9? Jesus Cristo. Ele cura um cego, como em outros momentos também, mostrando que Ele é o Senhor, que tem condições de dar vista aos cegos, como prevê lá o Salmo 146. Então, no ministério de Jesus, muitos sinais aconteceram. E no ministério dos apóstolos também, abundância de sinais. Então, nesses 4 momentos, nós vemos sinais abundantes no ministério de Moisés, de Elias e Eliseu, no ministério do próprio Cristo e no ministério dos apóstolos. E aí, será que acabou ali? Alguns irmãos entendem que sim, são os cessacionistas, entendem que os dons terminaram com o fim da era apostólica. Nós não cremos assim, respeitamos quem crê dessa forma, mas cremos que os dons espirituais estão disponíveis para a igreja hoje. Talvez nós não vejamos uma efusão, uma multiplicação de sinais e prodígios como nesses dias da igreja primitiva, mas nós cremos que Deus ainda opera milagres hoje, irmãos. E eu tenho testemunhos na minha vida e tenho de muitos irmãos aqui da operação sobrenatural do Senhor, e assim podemos orar e clamar a Deus que haja em nossos dias. Então, esse primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos é o temor a Deus na igreja primitiva, que não tinha só sinais e prodígios, mas tinha o temor a Deus, o respeito ao nome de Deus, levando Deus a sério. O segundo ponto são os sinais e prodígios na igreja primitiva que aconteceram numa medida diferente do que em outros tempos, assim como nos dias de Moisés, assim como nos dias de Elias e Eliseu, assim como nos dias do próprio Cristo e dos apóstolos, mas que eu creio que ainda podem acontecer hoje. Então, o que cabe para nós hoje? O terceiro e último ponto.
temor e prodígios na igreja atual. Será que nós podemos crer que esses dons estão disponíveis para nós hoje? Eu creio que sim, e para isso vamos sair um pouco do livro de Atos e vá para 1 Coríntios 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Uma dica para a galera que gosta de estudar um pouquinho mais ou se aprofundar nos textos bíblicos. Se você tiver uma dúvida, o que em Atos é formativo, o que é informativo? Formativo é o que forma a doutrina da igreja, que deve valer para todas as eras. Informativo só nos informa, mas não vale para nós hoje. Por exemplo, a descida do Espírito Santo daquela forma que foi em Pentecostes é informativo. O Espírito Santo desceu de uma vez por todas. Daquele jeito não vai descer mais, mas nós podemos ser cheios do Espírito, clamar a presença do Espírito, orar para que o Espírito seja derramado em nossa pequena congregação, mas o derramar, a vinda do Espírito Santo foi uma vez só. Como saber o que é informativo nos informa e o que é formativo vale para nós hoje? Leia as epístolas. O que é confirmado nas epístolas do que acontece em Atos vale para nós hoje. O que não é uma informação para a gente saber do agir pontual de Deus naquele momento. Em 1 Coríntios 12, versículo 4. Meu Deus, eu tenho que trocar de Bíblia. Vou comprar um óculos. Ou os dois. Não vou conseguir fugir, não. Eu fui no oftalmo ano passado. Eu vou no médico uma vez por ano, pelo menos. Fui no oftalmo. Pô, eu sou homem, gente. Eu vou uma vez por ano, era para você falar, glória a Deus, que é homem no médico, né, Anderson? Uma vez por ano. Não, Anderson é fora da curva. Ele vai 2 vezes por ano. Dá até vergonha. Ah, tá vendo? Viu? Bem que eu estranho. Falei, ele vai 2 vezes por ano. Ele vai de 2 em 2 anos. Eu, na verdade, tento ir uma vez por ano, mas eu explico. Normalmente dou mais estendido e vou. Mas esse ano eu já fui. Ano passado eu fui também. E fui na oftalmo. Ela disse, dá para segurar mais um pouquinho, mas não muito. Eu já acho que eu estou chegando no não muito. Mas é o versículo 4. Confia em mim. Diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Eu creio que isso se aplica a nós hoje, irmãos. Porque Paulo escreveu para os Coríntios, mas vale para nós hoje. O Espírito Santo é quem concede dons. Os dons não são por decisão minha. Eu acho muito legal quando alguém ora por um enfermo e é curado. Ou como a irmã Fátima ora por... Né, Nathalie? Ora pelo enfermo e ele vai para a glória. Não, esse dom não pede, não. Mas... Né, Assis? Eu assisto sua esposa, ela ora, às vezes, quantas histórias a irmã Fátima ora, embrulha. Ninguém mais vai querer que a irmã ore quando estiver enfermo. Mas tem pessoas que ela orou, né, Assis? Tem pessoas que ela orou pelo marido dela, está ele aqui, glória a Deus. Irmão Assis está aqui com a gente, aleluia. Mas... Então não fique com medo se a irmã Fátima, se você estiver doente, estiver aqui na rodinha de oração, você está lá vindo para orar e chega na irmã Fátima, ai Jesus, chegou a minha hora, calma. Nem todas as pessoas por quem ela orou partiram para o Senhor, mas algumas foram. Então, Deus que concede os dons. Aí você vê, a irmã é uma bênção, ela ora com fervor, com autoridade, ela é curada, eu quero isso também. Senhor, hoje eu vou levar minha listinha para o mercado espiritual. Hoje eu quero um dom de cura, eu quero dom de línguas, eu quero dom de profecia. Semana que vem eu vejo, não é assim que funciona. Quero o dom ministerial, quero ser pastor, quero ser... Não é assim que funciona. Porque quem concede os dons é o Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça, e o seu Espírito é quem concede os dons, é o que nós lemos aqui. Então nós temos que nos submeter a Deus, falar, Senhor, eu estou disponível para os dons que o Senhor quer me conceder para a glorificação do teu nome e para a edificação da igreja. Ore assim e tenha cuidado, porque Deus responde. Mas, seguindo aqui, versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então já vemos 2 dons aqui, palavra de sabedoria, que talvez seja uma sabedoria além do natural. Sabe aquela situação que você está assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, você vai pedir conselho para alguém, ou vai pedir uma oração, e a pessoa fala uma coisa, você fala, meu Deus, como eu nunca pensei nisso. Como é que essa pessoa pode me falar isso? Ou alguma situação da sua vida que você vê claramente que é algo especial, não foi só um pensamento iluminado. Foi uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pessoas que falam coisas que a pessoa não tinha como saber, e ela é usada por Deus para te falar algo que ninguém tinha como saber, e ela é usada por Deus para aquilo. Versículo 9. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Que fé é essa? Todo crente tem que ter fé, amém? A gente crê em Jesus Cristo, a gente tem que ter fé, mas é uma fé diferente. É uma fé que faz você fazer coisas que aos olhos dos outros podem parecer loucura.
A outro, no mesmo Espírito, tudo remetendo ao Espírito Santo. Paulo deixa claro que a fonte é o Espírito de Deus. Dons de curar. Pessoas que oram e pessoas são curadas. Isso, irmãos, não é algo que está no nosso controle. Nem é algo que é patente espiritual. O pastor tem os dons de curar, o diácono tem os dons. Não é assim que funciona. Eu, como pastor, posso orar e ninguém ser curado. Mas uma irmã que não tem nenhum cargo na igreja, orar e todo mundo ser curado. Porque isso depende do Espírito Santo. Versículo 10. Há outra operações de milagres. Nós cremos que esses milagres acontecem ainda hoje. Há outro profecia, uma palavra vindo da parte de Deus, especialmente na pregação da palavra, mas talvez algo específico. Há outro discernimento de espíritos, que pode ser de espírito maligno, você perceber que há uma atuação demoníaca na vida de uma pessoa, como pode ser do espírito humano. Você vê, esse cara é, com perdão da expressão, é 7-1. Está me contando essa história toda, né, e advogados, né, Daniel, tem muito dom de discernimento de espírito. E na mais penal, né? Então, criminal. Então, assim, às vezes um discernimento, peraí, isso aqui pode ser de um espírito maligno ou do próprio espírito humano. A um é dado variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, como diz o final do versículo, conforme ele quer. Então, não só conforme eu quero, conforme você quer, com todo respeito, mas conforme o Espírito quer. Então, eu creio que essa é a realidade para nós hoje. Se lá na igreja primitiva havia temor e havia sinais e prodígios, numa medida extraordinária, que eu creio que a gente só pode ver em nossos dias, em momentos de avivamento especiais que Deus é soberano para enviar, e eu creio que ainda acontece. Mas no dia a dia da igreja, talvez não vejamos sinais e prodígios na medida que a gente vê aqui no livro de Atos. Mas eu creio que Deus continua operando, concedendo dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom de uma fé acima do normal, acima da média, o dom de operação de milagres, o dom de cura de enfermos, e nós podemos orar por isso. E essa é a minha oração, e eu gostaria que você orasse por isso ao longo dessa semana. Que o Espírito Santo conceda isso em nosso meio, que pessoas sejam curadas de enfermidades no corpo e enfermidades na alma. Muitas pessoas padecendo de doenças psíquicas. Vemos dias muito confusos, especialmente depois da pandemia, tem muita gente que está precisando de cura, não no corpo, mas na alma, na mente. Então oremos por isso, que haja temor em nosso meio e que haja manifestações da presença de Deus por meio de sinais e prodígios da parte do Senhor. Concluindo, uma igreja verdadeiramente bíblica, cheia do Espírito Santo, tem que ter o temor do Senhor e pode clamar para que Deus opere sinais e maravilhas. O que ele vai fazer compete a ele. Cabe a nós sermos fiéis. 1 Coríntios 4, Paulo fala o que é esperado de um dispenseiro, falando dos líderes ali, que é o contexto do capítulo 3 de 1 Coríntios, o que é esperado de um dispenseiro é que seja encontrado fiel. Então, sendo fiéis ao Senhor, Ele é poderoso para agir em nosso meio do jeito que Ele quiser, pois Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que nos criou. Ele é aquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Ele é aquele que, junto com o Filho, enviou o Espírito Santo, que concede dons à igreja. E, sobretudo, o que não pode faltar é o que nós lemos aqui no início, Pedro pregando o Evangelho, falando de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Como Paulo, se você quiser, anote esse versículo, que é muito interessante. Se alguém te pedir um resumo do Evangelho, você pode usar João 3,16, mas de forma mais sucinta, Atos 20, 21, em que Paulo fala que não deixou de anunciar arrependimento de mais obras, arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Nos arrependemos dos nossos pecados e depositarmos nossa fé em Jesus Cristo. Se a gente se arrepender dos nossos pecados e não depositar fé em Cristo, a gente fica desesperado. E se a gente depositar fé em Cristo, mas sem arrependimento, a gente tem uma falsa segurança achando que está tudo bem, e não está. Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há como adentrarmos os portais dos céus. Sem arrependimento não há como nos voltarmos para Cristo. Então Paulo fala em Atos 20, 21, arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. E assim deve ser. Nós vamos participar da ceia do Senhor, assim como fizemos no último culto à noite que celebramos a ceia, de uma forma diferente do que vínhamos fazendo e possivelmente vamos adotar em todos os cultos a partir de outubro. Eu vou me posicionar aqui embaixo, os irmãos que vão servir a ceia já podem vir. Eu vou partir o pão na hora e entregar para os irmãos. Quem deve participar da ceia? Aqueles que já passaram pelo primeiro sacramento, pelo batismo, e estão com o coração contrito, colocando suas vidas diante do Senhor. E nesse momento, como eu fiz da outra vez, eu não vou pedir, venha primeiro um lado, primeiro o outro. Fique à vontade. A única coisa que eu quero te pedir é que você faça o que ordena as Escrituras. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão
e beba do cálice. E aí a gente vai estar cantando o louvor aqui. No momento que você sentir mais à vontade para se levantar, você se levante, vem aqui. Não fique batendo papo, não pergunte o placar do futebol, não fale de política, mas vem em espírito de oração. E aí você vem aqui, eu vou te entregar um pão, os diáconos vão servir o cálice. Você volte para o seu lugar e aguarde para, no final, participarmos todos juntos. Mas enquanto estamos fazendo isso, enquanto você está vindo participar da ceia, enquanto você está em oração, pense nisso que ouvimos. Peça, Senhor, aumenta o temor no meu coração e no meio da igreja, e que o Senhor possa operar sinais e maravilhas. Quem sabe hoje ainda, enquanto estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, o segundo sacramento, que entendemos que deve participar quem passou do primeiro sacramento, o batismo nas águas. Enquanto estamos aqui, Deus pode curar, Deus pode operar. Enquanto estamos aqui celebrando a morte do Salvador, lembrando dela e fazendo-se memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor está operando em nosso meio. Mas primeiro, quebrantando os nossos corações e nos fazendo dependentes dele. Então, feche seus olhos, fique em oração, vou descer.